Boa noite a todas e todos, sejam todos muito bem-vindas. É um prazer tê-las aqui, recebê-las aqui no nosso primeiro encontro Mulheres na Ciência Unifesp. Gostaria de atentar para as informações que se encontram na tela sobre os microfones desligados. Para quem precisar da tradução em Libras, por favor, fixar a janela da tradutora Natália Jimenez. Vou começar com a minha audiodescrição. O meu nome é Luana, sou uma mulher branca de 32 anos, com cabelos escuros, longos e encaracolados. Estou sentada junto a um computador de mesa e atrás de mim tem uma estante verde com livros e plantas. Gostaria de dar início dar as boas-vindas com a professora Mônica. A professora Mônica Levi Anderson, ela possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, pela Unesp de Botucatu, mestrado e doutorado pelo Departamento de Psicobiologia na Unifesp, pós-doutorado pela Emory University. Atualmente é professora associada e livre docente, chefe de disciplina da Biologia do Sono e vice-chefe do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, sendo professora visitante na Emory University e na Harvard Medical School. Em 2007, a professora foi uma das vencedoras do Prêmio para Mulheres na Unesco, concedido pela L'Oréal e Academia Brasileira de Ciências e Unesco. De acordo com o levantamento publicado no periódico PLOS Biology, ela está entre os 100 mil cientistas mais influentes do mundo e pela sua trajetória profissional. E também é idealizadora da coleção de gibis infantis Dona Ciência. Professora Mônica, por favor, se apresente e nos dê as boas-vindas. Boas-vindas, com certeza, Luana, Suzy, quem mais estiver assistindo. Inicialmente, gostaria também de fazer minha autodescrição. Eu tenho 48 anos, sou branca, estou vestindo minha cor favorita, porque hoje é um dia muito especial, que é esse azul turquesa, tem gente que chama de verde turquesa, mas é minha cor de todas, a que eu mais gosto, a que eu melhor me sinto, e é por isso que eu resolvi escolher essa cor para estar com vocês hoje. Atrás de mim tem uma mesa e os diplomas que essa trajetória que a Luana descreveu me fizeram conquistar. E o dia de hoje é mais uma das conquistas e das realizações. Um belo dia, uma menina muito motivada, com brilho nos olhos, me procurou, querendo fazer mais pela instituição, fazer mais pelas mulheres, fazer mais por todas. E essa menina se chama Ana Luana. E aí tinha uma outra menina que frequentava minha sala de vez em quando, a gente tinha uma certa afinidade no olhar, não necessariamente de convívio, mas de apreço, que é a Suzy. E essas duas meninas são as responsáveis por tudo. Como tem que ter alguém um pouco mais velho na história, elas felizmente me selecionaram. E eu fico muito feliz, Luana, de um dia você ter ido até minha sala e nossas vidas se cruzaram nesse momento e tantas outras afinidades e características que nós carregamos juntas, e a Suzy veio junto também nesse barco que eu espero passear com vocês, navegar por mares calmos, que não tenhamos maremotos, e somos todas mulheres aqui querendo o melhor para as todas. Eu brinco com minha filha, recém-nascida, que sororidade. Eu sempre falo, filha, você e eu, sororidade. E nessa temática toda veio a coleção da Dona Ciência. As meninas tanto contribuíram, está aqui a Dona Ciência, em duas versões, e a ideia de hoje é falar dessa mulher cientista nesse primeiro encontro. Elas gentilmente aceitaram a proeza de fazer a abertura. Eu conversei com minha filha para ela não chorar neste momento, mas se ela chorar, ela também é bem-vinda, uma forma do bebê se comunicar. É por choro, é por sorriso. Ela resolveu contribuir com a gente para conseguir fazer essa abertura, e até o final do evento, se ela acordar, eu prometo trazê-la aqui para vocês. Então, agora eu quero só agradecer, dar as boas-vindas e dizer para a Luana e para a Suzy que vocês são os presentes na minha vida. Então, obrigada pela essa oportunidade de, mais uma vez, fazermos uma conquista juntas. Muito obrigada, professora Mônica. Suas palavras, obviamente, me emocionaram aqui. Dá uma respirada funda aqui para a gente dar seguimento, né?
Então, como a professora colocou, eu vou trazer para vocês aqui uma apresentação de boas-vindas e para contar um pouquinho sobre o nosso projeto e como chegamos até aqui. Eu vou compartilhar minha tela, só um instantinho. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Bem, então vamos lá. Estamos aqui para apresentar o nosso projeto, né? Que começou como um grupo de trabalho, Mulheres na Ciência Unifesp, e hoje temos um projeto de extensão que é denominado Valorização da Mulher na Ciência. Tá tudo certo? Vocês conseguem ver esse próximo slide? Só confirme para mim, por favor. Sim. Tá, perfeito. Sim. Então, começando com uma ideia, né? Como que a ideia desse grupo, desse projeto surgiu, né? Essa ideia veio em 2018, quando eu iniciei o meu doutorado. Eu sou biomédica, faço doutorado na Unifesp, e o meu projeto de pesquisa está muito relacionado com infertilidade masculina. E durante a minha pós-graduação, a gente faz muitas reuniões, vai em muitas reuniões científicas, observa os casos clínicos, e aí a gente acaba acompanhando, né, casos de infertilidade conjugal, e de certa maneira esse assunto chegou no momento da minha vida em que eu escrevi aqui que seria uma virada de chave, entre aspas, né, que é o momento onde eu comecei a me perguntar sobre essas questões, sobre questões de fertilidade, sobre questões de maternidade, ao passo que eu estava investindo na minha carreira, né? E essas questões que eu comecei a levantar internamente trouxeram e ainda trazem muitas dúvidas, inseguranças, e aí foi um momento que eu, sem querer, comecei a trocar essas ideias, essas dúvidas com o meu orientador, que é um homem, e comecei a discutir sobre esse tema, né? Tema de gênero dentro da academia, a questão da maternidade, ao passo que você investe na sua carreira, se você protela sua maternidade ou não, sobre os incentivos. Então, ele falou assim, não, você tem que fazer isso, eu te incentivo a fazer isso, só que você tem que ir atrás de alguém de uma mulher, né, uma professora que consiga te apoiar nessa empreitada. Então, foi assim que eu encontrei a professora Mônica, que vocês conheceram. A professora Mônica, gentilmente e com muito carinho, acolheu essa ideia de trabalhar, fazer um grupo de trabalho sobre mulheres na ciência, na Unifesp, e a gente foi, ao decorrer do tempo, elaborando os nossos objetivos, né, que incluem discutir igualdade de gênero na academia, fazer um planejamento de carreira, relacionando seus impactos e potencialidades, falar sobre o direito das mulheres durante a maternidade e a maternagem, como funcionam as estruturas de apoio à pesquisa dessas mulheres, né? Começamos a pensar em grupos focais com rumo ao extramuros da universidade. Esse grupos focais ele veio mais também depois que a gente consolidou o nosso projeto de extensão. Além disso, também, acolher vivências através de trocas entre as participantes, conhecer o perfil da comunidade de Unifesp e desenvolver estratégias de atenção às necessidades reais dessas mulheres e participar de desenvolvimento de políticas públicas possíveis como ferramenta de enfrentamento. Então, esse projeto iniciou, e durante 2019 a gente começou a pensar muito bem e começamos a querer institucionalizar essa ação, né, essa ideia. Foi quando a gente começou a escrever o nosso projeto de extensão, que foi aprovado pelo PREC, né, da Unifesp, em 2020, no começo de 2020. Então, iniciamos o nosso projeto de extensão, em poucos meses a pandemia veio, né, os primeiros casos no Brasil, e a gente se viu aí tendo que trabalhar home office de alguma maneira, né, fazer esse trabalho virtual.
A princípio, fomos aguentando, né, esperando, tendo a expectativa do retorno, mas à medida que a gente observava que isso poderia ser mais longo, o que aconteceu? A gente falou assim, então vamos começar as nossas reuniões, que deveriam ser as reuniões presenciais, de maneira virtual. E esse foi muito legal, essa nossa atitude, porque possibilitou a participação de mulheres de diversas regiões do país, né? Então, algo que a gente não poderia ter no presencial, e começamos o nosso projeto de extensão, as nossas reuniões, nossos grupos focais, de maneira virtual. Nesses encontros, a gente trabalhou diversas ações e focamos bastante nos grupos focais, né? Onde a gente recebia as nossas extensionistas, e cada grupo focal, cada reunião, a gente falava sobre um tema. Então, por exemplo, falávamos sobre mulher na ciência, o que trazia, o que remetia essas mulheres, o termo mulheres na ciência. Então, foi possível construir essas nuvens de palavras, né? Para a gente observar e fazer levantamento dessas vivências e percepções. Também fizemos o grupo focal sobre maternidade, o que trazia, o que remetia essa palavra para essas extensionistas. Em 2021, a gente verificou, foi sentindo que essa era uma demanda importante para falar sobre o que era ser mulher durante a pandemia, né? Então, a gente consegue ver bastante em destaque aqui insegurança. Então, ser mulher na pandemia pareceu, se refletiu, né, aqui dentro do nosso grupo, com uma grande insegurança, um cansaço, uma sobrecarga de atividades que a gente passou a fazer tudo dentro da nossa casa, né, de um único espaço. E quando a gente pensa nas outras ações que o projeto vem realizando, né, em relação ao tema sororidade e acolhimento, que é algo que a gente preza bastante nas nossas discussões, nas nossas conversas, no comecinho de 2020, a gente realizou, com o auxílio da FIP, um projeto que é o Kit Sororidade, que é essa caixinha que contém alguns itens de necessidades básicas, de repente, para as mulheres que estariam passando por alguns banheiros, como desodorante, pasta de dente, fio dental, kit de costura, alguma coisa assim, absorvente, que, de repente, seriam necessários, né, durante o dia a dia. A gente montou esses kits, a gente disponibilizou em alguns banheiros da Unifesp, né, dos prédios de aula, dos departamentos de pesquisa, e começamos a realizar essa ação. Essa ação, infelizmente, ela foi interrompida por conta da pandemia, né, então a gente não conseguiu avançar, mas, por outro lado, a gente conseguiu aplicar um questionário e fazer levantamento de dados para aquelas que conseguiram utilizar do kit, né? Então, a gente pode ver aqui que, em relação à iniciativa do kit sororidade, a maioria, quase 94% aqui, achou uma iniciativa excelente. E quando a gente pergunta sobre esse kit sororidade estar incentivando propriamente a sororidade, a maioria acredita que sim. E a gente, apesar de ter sido ter chegado a poucas usuárias, né, por conta da pandemia, esse kit foi visto de uma maneira muito positiva, né, e o que a gente e era exatamente o que a gente queria. E, além disso, à medida que o tempo foi passando, as nossas ações, principalmente via redes sociais, o nosso Instagram, que é o @mulher-e-ciência-unifesp, começamos a fazer indicações de livros, séries, músicas, criação de conteúdo sobre diversas temáticas, como o efeito Matilda, assédio acadêmico, entre outras, para compartilhar nas nossas redes e conseguir dar evasão a esses conteúdos que a gente criava nas nossas reuniões. Já esse ano, a gente conseguiu elaborar algumas séries. Em abril desse ano, a gente pensou numa série de acolhimento e autocuidado, onde a gente postava frases incentivadoras para que essas mulheres se amassem, que não se cobrassem tanto, que estava tudo bem. Fizemos também a série Impactos da Pandemia na Vida das Mulheres e Acolhimento às Mulheres durante a Pandemia, compartilhando locais, ONGs, projetos que estavam envolvidos diretamente nesse objetivo de acolher essas mulheres que estavam enfrentando grandes desafios durante a pandemia. Em agosto desse ano, o Agosto Lilás, iniciamos uma série sobre divulgar informações a respeito da luta contra a violência doméstica. Então, a gente trouxe informações importantes
que todas precisamos saber a respeito do assunto. Já quando falamos sobre gênero e ciência, o nosso GT e nosso projeto esteve aonde conseguiu estar. É muito grato por todas as nossas participações e convites. Então, participamos de muitos simpósios, palestras, encontros. Esse encontro aqui foi um dia muito especial, onde fomos convidadas a participar da comemoração do Dia Internacional de Meninas e Mulheres na Ciência, lá na Escola de Educação Infantil Paulistinha. E esse dia que eu e a Suzy estávamos na feira de extensão da Semana dos Calouros da Unifesp, né, divulgando o nosso projeto e também divulgando a nossa colaboração com o Gibi Dona Ciência. Dentre outras ações, a gente fez as séries Descobrindo Nossas Cientistas, que tinham o objetivo de entrevistar pesquisadoras, alunas, cientistas, para trazer para o público, né, nas nossas redes, os seus projetos, qual era a importância dos projetos dessas mulheres na sociedade, quais eram os possíveis desafios que elas tinham enfrentado durante a sua carreira. Também fizemos a série Mulheres contra o Coronavírus, que foi uma série onde mulheres que estavam de frente, né, à luta contra a pandemia, também trouxeram seus conhecimentos, que foi muito enriquecedor. Falamos um pouco sobre doenças estigmatizantes, e também esse ano lançamos a série Mulheres Reais na Ciência, que foi uma série com o objetivo de fazer mais aproximação ainda do público que não conhece quem é um cientista, ou quem é uma cientista, né, para mostrar que somos mulheres reais. Além disso, outras séries, né, sobre falar sobre ciência na graduação, no ensino médio. Essa série, ela foi uma demanda de uma extensionista da graduação e nos trouxe que parecia brincadeira, mas na própria graduação a gente tinha esse assunto ciência era um pouco nebuloso, então a gente começou a pensar nessa ciência, de divulgar a ciência para esse público. Fomos convidadas para diversas lives, também convidamos colaboradoras para fazer diversas lives sobre diversos assuntos, o que enriqueceu muito o debate, e lançamos também o Minas High Tech, que foi uma série onde a gente trazia mulheres que foram e são importantíssimas no mundo da tecnologia de informação, que criaram ou estiveram envolvidas em desenvolvimento de tecnologias que a gente não imaginava. E em relação à maternidade, desde o início do grupo, escrevemos cartas de apoio, desde o apoio ao movimento Maternidade no Lattes, até o apoio às mães que estavam durante a pandemia, mas que as aulas presenciais dos filhos começaram a ser retomadas, né? Então, escrevemos cartas de apoio e fizemos o levantamento de um questionário que foi aprovado pelo Comitê de Ética para avaliar o impacto da maternidade, paternidade e também da maternagem na carreira acadêmica de homens e mulheres na Unifesp. Esse questionário, ele encontra-se em andamento, mas eu trouxe aqui para vocês algumas informações que a gente consegue compartilhar por enquanto. Então, das pessoas que responderam ao nosso questionário, a maioria estava no doutorado, 20% no mestrado, 10% no pós-doc. A maioria que a gente vê que é do campus São Paulo, que respondeu ao nosso questionário, 18% do campus Diadema, 13% do campus Guarulhos. E sobre o perfil, né, dessas pessoas que responderam, 33% eram mães respondedoras desse questionário, 24% elas não tinham filhos e não pretendiam, e 37% não tinham filhos, mas pretendiam ter filhos. Então, além disso, além desse questionário que está em andamento, é muito importante trazer as colaborações e ressaltar as colaborações que a gente vem participando, né, ao longo desse tempo. Uma delas é colaborações com algumas mulheres empreendedoras, o que fez a gente lançar a nossa lojinha, o Delas Artes, onde a gente disponibiliza a venda de camisetas, canecas, sling,
E além disso, a Dona Ciência, né, como a professora Mônica disse no começo, né, Dona Ciência é um projeto que é idealizado por ela, e ela gentilmente nos convidou para participar de compartilhar e divulgar ciência através dos gibis. Então, a gente escreveu essas edições, né, do Meninas e Mulheres Cientistas, sobre sororidade, sobre empatia, sobre ciência no ensino médio e sobre comunicação não violenta. Bem, então, é isso. Eu gostaria, então, esse foi o preâmbulo, né, do nosso evento. Eu gostaria de agradecer e desejar que todos e todas aproveitem muito o encontro. A gente fez com muito carinho. E agora eu gostaria de chamar a Suzy, a principal colaboradora desse projeto também, que se tornou a minha amiga, para poder se apresentar um pouquinho e fazer uma fala. Olá, boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Nós temos esse sonho já há algum tempo e estamos muito orgulhosos de tê-las aqui. Sejam bem-vindas e eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, especialmente a todas que toparam contribuir com a gente e também a nossa coordenadora, a professora Mônica Anderson, e especialmente a todo o pessoal do projeto de extensão. Sem vocês, esse sonho jamais seria possível. E, claro, todos que estão presentes aqui estão disponíveis. Nós gostaríamos de dizer que esse espaço é de escuta, uma escuta acolhedora, um espaço também de representatividade, de trocas. É muito enriquecedor que a gente possa pensar juntas, desconstruir algumas coisas e construir novamente. Então, sejam muito bem-vindas e um ótimo evento a todas. Vamos ao que interessa, que é a nossa primeira mesa redonda, não é mesmo? Obrigada. Muito obrigada, Suzy. A gente fez essa pequena apresentação no começo para dar a introdução à nossa mesa redonda 1, né? Vamos... a nossa mesa redonda, que é Conquistas e Avanços das Mulheres na Ciência Brasileira. Vamos aguardar uns instantes, até que as nossas convidadas estejam presentes para proferir suas palestras.
Bem, compartilhamos aqui também novamente as informações a respeito dos nossos encontros, né? Muito para quem não estava no começo aqui, mais uma vez, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Por favor, mantenham os seus microfones desligados durante as transmissões. Sugerimos também a ativação da legenda através do botão dos 3 pontos na parte inferior central da tela. Para perguntas e discussões, aguarde o espaço reservado ao final das apresentações. Acione o ícone da levantar a mão e aguarde as orientações da mediadora. Nas salas interativas que acontecerão após essa mesa redonda, não é preciso aguardar o final, pois serão interativas. Aguardamos as suas questões, os debates. Por favor, preencha a lista de presença para a elaboração do certificado e também para um sorteio. A lista vai ser enviada aqui no chat da reunião durante a mesa redonda 1. E, além disso, para a tradução em Libras, temos aqui, gentilmente, a nossa tradutora Natália Jimenez, né? Por favor, fixar a janela dela para que a tradução esteja disponível para você. As questões podem ser colocadas aqui no chat. A lista será enviada apenas na mesa redonda 1, durante a mesa redonda 1, hoje e amanhã, durante a mesa redonda 2. Aí temos informações para vocês. Não será necessário preencher a lista de presença nas salas interativas. Bem, vamos dar continuidade, né, a nosso encontro. Agora teremos a nossa mesa redonda 1 sobre conquistas e avanço das mulheres na ciência brasileira. As nossas convidadas são a professora, a doutora Rayane Assunção,
a professora doutora Rosana Soletti e a professora doutora Márcia Barbosa. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre o nosso tema e depois convidar as nossas palestrantes a proferirem as suas palestras. A participação feminina no sistema educacional foi iniciada em meados do século XIX, porém ainda de modo restrito. Apenas meninas de alto poder aquisitivo conseguiam ter acesso às escolas. Desde então, a luta por espaço e por direitos tem sido meta de muitas mulheres, entre elas Nízia Floresta, Berta Lutz, Patrícia Galvão, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, entre outras, construindo pontes que, hoje, podemos continuar trilhando. Nesse cenário, destacamos a busca pelo conhecimento, pelo desenvolvimento pessoal e profissional que as mulheres almejam por meio da educação. Juntamente aos desafios, novas demandas foram surgindo, naturalmente, à ocupação do mercado de trabalho pelas mulheres. Consequentemente, as colocando frente às escolhas complexas, como o adiamento da maternidade. Esse efeito é fortemente observado entre as docentes e pesquisadoras brasileiras. E para que possa ser possível a sobrevivência em um ambiente acadêmico extremamente competitivo e sexista, consegue-se observar que existem diferenças no planejamento de carreira entre homens e mulheres, influenciadas por aspectos da constituição familiar e o papel social e profissional. E por isso, nada mais justo do que celebrarmos as conquistas e avanços das mulheres na ciência nessa primeira mesa. Gostaria de convidar, então, a professora Rayane Assunção. Eu vou pedir para a professora ir colocando a sua apresentação enquanto eu a apresento. A professora Rayane Assunção é a professora associada na Universidade Federal de São Paulo, doutora em Sociologia pela Unesp, tem graduação em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia pela mesma universidade. Atual vice-reitora da Unifesp, foi pró-reitora de Extensão e Cultura da PROEC, professora no curso de pós-graduação em Serviço Social e Políticas Sociais, do campus Baixada Santista, pesquisadora no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense Unifesp, sendo líder do Grupo de Pesquisa e Extensão em Violência do Estado, Direitos Humanos e Educação Popular, com atuação nos movimentos sociais e população tradicional. Tem experiência na gestão de políticas públicas, no desenvolvimento de processos formativos via educação popular e na realização de pesquisas nas seguintes áreas: instituições políticas brasileiras, políticas públicas, educação popular, violência de Estado e direitos humanos. E tem se dedicado a produzir conhecimento acadêmico a partir do diálogo com os saberes populares e pela construção de narrativas com os movimentos sociais na perspectiva de uma vida digna. Professora Rayane, muito obrigada pela sua presença. É muito importante tê-la aqui conosco nesse nosso encontro. E muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, obrigada, eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de estar fazendo parte aqui dessa mesa, né, uma mesa virtual, e eu entendi que era muito mais um espaço onde faria colocações e abriríamos para um diálogo, para um debate. Então eu não trouxe uma apresentação, né, eu vim muito mais aqui no sentido de compartilhar a minha experiência e de colocar alguns elementos que eu entendo que são importantes, né, que possamos debater ainda enquanto instituição de ensino e enquanto luta política mesmo, né, das mulheres no espaço aí da universidade. Então, entendi corretamente, é isso. Podemos fazer essa colocação, fazer algumas questões, e a partir daí a gente vai abrindo para o diálogo com as demais colegas aqui que vão compor a mesa também. Então, acho que bem importante poder ser um lugar onde a gente vai partilhar e, a partir das questões, podemos conversar, né? Bem, então eu quero... Sim, é isso mesmo, né? Então, tá. Bom, então, cumprimentar também a equipe organizadora dessa semana, dessa primeira semana, que vem discutir a questão, né, da mulher na ciência, na Unifesp. Então, entendo como extremamente importante fazermos esse diálogo e de forma
interessante, né? Porque hoje à tarde teve a primeira reunião também de um grupo de mulheres que tem discutido a questão da maternagem, né? O fato de termos, né, docentes, técnicas e estudantes mães na universidade. Então, quais são os desafios que estão aí colocados? Então, eu achei bem pertinente também, num único dia, né, termos aí várias iniciativas na nossa universidade que estão colocando essa questão, né? Bem, de acordo com o tema, né, que está proposto aqui para conversarmos, acho que, né, eu gostaria de destacar aí alguns aspectos, né, que até pela minha área de estudo, mas também pela minha própria trajetória, né, é algo que vem, né, chamando muito a minha atenção, né. Primeiro, acho que tem um desafio de pensar aí o que é ser cientista no Brasil, né. Então, acho que tem um primeiro desafio aí para a gente pensar, né? E isso desde a nossa formação enquanto, né, estudantes de ensino fundamental, ensino médio, até chegar na universidade, acho que, né, pelo menos na minha trajetória, isso foi algo que eu só fui perceber lá na frente, né? Porque, de fato, né, não existe essa profissão, né? Então, as pessoas, quando criança, no ensino fundamental, ensino médio, perguntam assim, o que você quer ser? Cientista? Só se for um cientista maluco lá, né? Ou aquele do desenho animado em que fica quase como uma coisa caricata, né? Então, assim, ó, quem é o cientista? É aquele que, que, de uma certa forma, tem até um sentido, né? Porque é uma caricatura que diz, é alguém que não se encaixa na normalidade, ou alguém que não está se sentindo confortável com as explicações que estão sendo dadas, né? Então, eu também fui olhar aquele personagem, né, que parece meio maluco, meio fora do lugar, e sinto que, de uma certa forma, ainda há esse entendimento, né, de que o cientista é aquele que não se encaixa na normalidade, né? Mas que, de uma certa forma, não tem um estímulo para você ser cientista, né? Você tem um estímulo para ir dentro do padrão, né? Ser cientista é quase você ir fora do padrão, né? E na sociedade brasileira, você não tem na sua carteira de trabalho algo escrito lá, cientista, né? Até você achar lá no Código Brasileiro, né, de funções, né, no CBO, a função pesquisador. Então, quase que aqui no Brasil, para você fazer essa escolha de ser um pesquisador, você tem que fazer quase a escolha de ser um docente, né, de ser um professor. E aí muitas pessoas dizem, mas eu não quero ser professor, eu quero ser cientista, né? Então, parece que as coisas têm que casar. Então, acho que tem um desafio, né, que não é só da mulher, mas é um desafio de pensar o que é ser cientista no Brasil, porque essas duas coisas, elas têm que estar casadas, né? Acho que um outro desafio é que, nesse processo educacional nosso, nós não somos educados a indagarmos, né? Nós somos muito mais educados a nos apropriarmos do que está convencionalmente estabelecido, né? Então, é muito mais para a gente saber o que existe, é muito mais para a gente decorar, né, determinados conteúdos. Então, você questionar, perguntar, estabelecer hipóteses, pensar que para aquelas hipóteses pode ter várias respostas, já é um segundo desafio, né? Porque nós, de uma certa forma, nós somos educados para estarmos no mundo das certezas, né? Das certezas. Então, também tem esse desafio, né, de pensar o nosso processo formativo como um processo formativo que, até você compreender o que é um projeto de pesquisa e que você pode ficar anos se dedicando para aquela pesquisa, acreditando que o resultado vai ser aquele, e no final não é aquele, é um outro. E aquele outro, ele é um resultado que ele é importante, né? Tem um desafio aí bastante grande, né, que está colocado aí para o mundo da ciência. E no meu caso, que sou das ciências humanas, tem um outro desafio, né? Porque no Brasil, ciência, até como está lá no ensino, né, no ensino fundamental 1 e 2, ciência está muito mais relacionada à ideia, né, das ciências biológicas, química, física, né, do que as humanidades. As humanidades têm outro nome, né, não são ciências humanas. Então, até você compreender que você pode produzir um conhecimento sobre a própria realidade que você vive, e que aquela realidade ela é plausível de ser estudada, né, que você pode criar hipóteses sobre ela, e a partir da forma, né, como as pessoas vivem, você estabelecer explicações diversas, também tem um outro desafio, né?
Agora, trazendo isso, né, para o nosso contexto, né, para o tema aqui da nossa mesa, que é a mulher na ciência, né, aí tem mais uma série, né, de desafios que estão colocados, né? Então, tudo isso, né, que eu apontei é algo que não se faz do dia para a noite, né? Então, o trabalho científico ele é um trabalho que exige tempo, ele exige maturação, né? Então, quanto tempo a gente demora para elaborar um projeto de pesquisa, né? Quanto tempo a gente elabora para testar uma das hipóteses, né? Quantos experimentos a gente faz, né? Quantas entrevistas a gente faz, quantos testes a gente faz, né? Então, imagina o tempo que isso demora, né? E o tempo, né, que a gente é necessário para o processo de produção de conhecimento não parece que não casa, né, com os afazeres do cotidiano, né? E na nossa sociedade nós temos um conjunto de atribuições que são do âmbito doméstico, né? Que são muito mais atribuídas às mulheres, né, do que aos homens. Então, como é que a gente, né, combina esse tempo, que é um tempo de maturação das ideias, né, que exige um debruçar-se, né, sobre as questões, que exige um tempo de dedicação para você ficar, né, observando, porque a pesquisa também tem isso, tem um processo de observação, né, de foco, né? E você tem o quê? Você tem todo um cotidiano que é atribuído, né, no ambiente familiar, que tem um peso muito maior para as mulheres. Então, essa combinação da agenda no cotidiano também ainda tem um desafio, né, muito maior para as mulheres. E aí eu acho que né, é importante, né, acho que na apresentação também foi dito, né, que isso se torna muito mais complexo quando nós atribuímos, né, quando nós colocamos ali alguns elementos constitutivos, né, da nossa sociedade que diz respeito à classe e raça. Então, nós estamos falando de uma questão de gênero, né, que tem, sim, muita diferença de como é que você... Né, o tempo que se dedica e como se compreende esse papel, né, da mulher na ciência por esse cotidiano. Agora, quando você coloca essa questão de classe, né, isso é visível também, né, porque até mesmo, né, no período... Eu digo que a pandemia também nos ensinou várias coisas, né? Então, eu acho que nesse período da pandemia ficou muito visível o que é esse cotidiano no nosso próprio trabalho, né? Então, quantas vezes nós não vimos as pessoas aqui nesse quadradinho e criança passando atrás, criança chamando, né? Então, então a gente vai pensar, não, daí a pessoa, não, mas eu não estou conseguindo fazer porque a pessoa que trabalha comigo não está aqui em casa. Então, tem uma questão que se você tem você pertence a uma determinada classe, que você pode ter alguém que você atribui essa função, você consegue desenvolver algumas coisas, né? Agora, isso não tira o papel social, né? Então, uma coisa não... Então, culturalmente, esse papel, né, é atribuído a você, mulher, mãe. Então, porque também se espera, né, da mulher, numa determinada faixa etária, que ela seja mãe. Então, também tem essa construção social que está colocada, né? E, além disso, obviamente, o desejo de cada um em trilhar o seu, né, o seu próprio, né, ter a sua própria... o desejo, né, de ser ou não mãe, que também foi anunciado aí pela Luana, que as próprias estatísticas apontam o quanto que essa vida acadêmica ela faz com que esse desejo, que se for um desejo, ele é colocado, né, ele é protelado, ele vem, né, muito depois, porque é praticamente impossível você conciliar esse processo de vida, né, acadêmica com esse fazer doméstico e somado a isso, né, doméstico que eu digo da própria, né, atribuições familiares, inclusive a maternagem, né? E, então, somando a essa questão de gênero, né, obviamente a questão, né, de classe e raça, no caso do Brasil, né, isso também é um elemento que né, que as estatísticas apontam, né, e o cotidiano aí tem demonstrado que o fato, né, de termos tido as cotas, termos, né, uma população que teve tardiamente a sua entrada na universidade, o fato de estar no ambiente da universidade não significa que consiga desenvolver todas as atividades que estão, né, previstas ou que são oferecidas, né, que poderiam ser oportunizadas pela vida acadêmica, pelo fato, né, dessa
composição, classe, raça e até mesmo essa conformação aí, social. Então, temos aí inúmeros avanços, inúmeros desafios, embora tenhamos aí vários avanços, né? Agora, eu diria que uma barreira, né, que está ainda muito presente para nós é o fato das mulheres, né, liderarem os processos, né, sejam, eu diria, de gestão, né, no sentido lato da palavra. Então, desde liderar um projeto de pesquisa, um grupo de pesquisa, de liderar uma pesquisa, de ter, né, de ser a líder, né, que conduz esse processo, né, nas agências financiadoras, como também nos próprios espaços, né, decisivos da nossa sociedade como um todo. Então, temos, né, eu entendo, né, que até pelos números que nós temos, tem tido um avanço, né, as mulheres têm ocupado cargos, né, de decisão, de deliberação, mas ainda é muito... há ainda muita desigualdade, né, na forma aí como, né, na ocupação dos cargos. E quando há isso, né, ainda existe um processo cultural, né, de questionamento, né, do quanto que esse desempenho ele é realmente um desempenho efetivo. Então, isso exige também das mulheres, né, e em geral, né, eu trabalho muito com as mulheres, e eu sinto que há um desempenho e um resultado, né, que é muito acima. Por quê? Porque há um pressuposto de uma exigência maior e, por isso, a apresentação de um resultado, né, bastante efetivo. Então, sinto também que há aí um resultado, né, da atuação das mulheres nos espaços de decisão, no espaço de gestão, que tem sido bastante significativo, né? Então, acho que temos tido, né, eu estou colocando aqui os desafios, mas nós temos tido avanços nesse sentido. Então, acho que o fato de estarmos aqui, eu estou olhando até as fotos que estão aqui nessa câmera, né, um conjunto de mulheres, né, então, eu também tenho, né, visto que a presença das mulheres nos espaços públicos tem sido muito grande, né? Então, quando você faz reunião, você quer que tenha gente que saia com encaminhamento, você chama um conjunto de mulheres que vai, né? Então, as mulheres têm se colocado no espaço público, têm se colocado, né, nos espaços de coletivos, né, de forçar tomadas de decisões. Então, isso tem sido muito importante. Então, eu acredito que gerações, né, que nos antecederam, então, embora, né, Luana também apresentou que no século XIX nós tivemos a entrada das mulheres, né, nas escolas públicas, mulheres de uma determinada classe, que era a elite. Então, na medida em que essas mulheres entram, elas vão, né, questionando e vão abrindo outras possibilidades para outras mulheres, e penso que agora, né, nas últimas décadas, eu acho que no Brasil, a partir dos anos 80, a gente tem aí, né, uma configuração diferente do espaço da universidade, que tem possibilitado, né, que outros grupos, né, adentrem a esse espaço, e a partir das cotas, eu entendo que a dimensão étnica, né, vai tomando um corpo, né, muito maior, e isso é bastante importante. Agora, sem dúvida, a gente tem ainda, né, mesmo com o Lattes possibilitando que você coloque lá o período da maternidade, né, quando nós somos avaliados, né, na nossa carreira docente, podemos colocar lá que nós tivemos o período, né, gestacional, mas isso não, quando você vai colocar lá quantos artigos você produziu, em quais locais você produziu, quantos projetos você coordenou, ainda é medido pela quantidade, embora essa questão ela seja considerada, mas na competitividade você acaba perdendo, né? Então, ainda tem um desafio bastante grande frente às agências de fomento, frente ao processo da carreira acadêmica, né, para a gente vencer. E, obviamente, compatibilizar, né, o que a própria carreira exige para a gente, né, ensino, pesquisa, extensão e a própria gestão. Mas eu vou parar por aqui, que eu acho que já deu meu tempo para a gente poder dialogar a partir das questões, né, considerando aí a trajetória e a experiência das outros colegas que vão apresentar na sequência. Então, obrigada e fico à disposição. Perfeito, professora Rayane, muito obrigada pelas colocações, as colocações que você trouxe foram super pertinentes no sentido de ocupar os espaços. Eu achei muito interessante você trazer essa questão de ocupar os espaços, e principalmente ocupar os espaços importantes de tomada de decisão, né?
É muito importante a gente falar sobre isso. E vamos deixar aberto para as perguntas. No final, a gente vai abrir as perguntas da plateia para a gente poder debater. E agora eu gostaria de trazer a professora Márcia Barbosa. Professora Márcia, se tiver alguma apresentação, fique à vontade para ir compartilhando enquanto eu a apresento, para poder compor e discutir juntamente com a professora Rayane e depois com a professora Rossana. A professora Márcia Barbosa é professora de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Pelo estudo das anomalias da água, ganhou o Prêmio L'Oréal Unesco de Mulheres nas Ciências Físicas e o Prêmio Cláudia em Ciências, ambos em 2013. Por seu trabalho por mulheres na ciência, ganhou em 2009 a medalha Nixon da American Physical Society. Por sua atuação pós-graduação, ganhou o Prêmio Anísio Teixeira da CAPES em 2016 e pelo seu trabalho em prol das comendadora. Em 2020 foi considerado pela ONU Mulheres uma das mulheres que mudou o mundo com a ciência e pela revista Forbes, uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. Professora Márcia, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui hoje conosco para poder compartilhar os conhecimentos e suas vivências. Eu quero trazer uma reflexão aqui baseada em 4 palavras que começam com a letra E. A primeira dessas palavras são evidências. Que evidências que a gente tem sobre avanços ou não avanços que as mulheres tiveram ao longo desse tempo no Brasil. E aqui tem um quadro da educação superior brasileira, onde as mulheres, aqui ilustrada em azul, elas já são mais de 50% na universidade, no mestrado e no doutorado. Mas à medida que a gente avança na carreira, a gente passando para os quadros como docente na pós-graduação, vocês veem que vai diminuindo. Quanto mais aspectos políticos o cargo tem, aquilo famoso do que indica, o percentual de mulheres cai ao ponto de que nunca tivemos uma mulher na presidência do CNPq, na presidência da Academia Brasileira de Ciências, tivemos algumas delas no Ministério de Ciência e Tecnologia, mas no Ministério da Educação, mas nunca no Ministério de Ciência e Tecnologia. Tivemos algumas mulheres na CAPES, mas não muitas. Então, assim, quando chega na região do poder, o percentual de mulheres diminui. Mas tem um segundo problema, que é o problema da distribuição desigual, mesmo quando eu estou falando em termos de estudantes de pós-graduação. Estudantes de pós-graduação, eu digo, já somos mais da metade. No entanto, quando eu olho a evolução desse percentual de 2005 a 2018, eu vou notar que em todas as áreas estamos crescendo, com uma exceção, que são as ciências exatas e as ciências da Terra. Onde há um estigma muito violento que afasta, e nessas áreas o percentual de mulheres está diminuindo. Então, temos 2 problemas. Esse aqui é o percentual de mulheres na Academia Brasileira de Ciências, onde somos 18%. 18% só, gente. Mas se eu olhar esses 18%, nós vamos ser 25% na área de biológicas e nós vamos ser 4% na minha área, que é a área de física. Então, nós temos, assim, 2 cenários. Pouca mulher no topo e muito pouca mulher em toda a parte, quando eu olho certas áreas do conhecimento, como informática e física, por exemplo. Se agora eu olhar como é que isso vai mudando ao longo do tempo e comparar as bolsistas de produtividade de pesquisa, as bolsistas de produtividade de pesquisa no topo e membros da academia, vocês vão ver que há um decréscimo. E este decréscimo, Márcia, isso é a maternidade. Não pode ser explicado pela maternidade, porque a faixa etária em que as mulheres estão no topo no CNPq e estão na academia, é avosidade, porque já é uma faixa etária que as mulheres não têm mais filhos. Então, nós temos 2 processos. Um processo que é essa conciliar carreira e família. Nós temos um segundo processo que é essa fantasia sobre o que significa uma liderança na área de ciência. Agora, se vocês acham, a iniciativa privada é tão melhor, não é tão melhor. A iniciativa privada no Brasil, hoje em dia, embora sejamos metade da força de trabalho, quando a gente vai olhar cargos de executivos, CEOs e conselheiros, as mulheres decaem a um nível que muito se assemelha ao topo da carreira científica. Então, temos um problema estrutural aí. E por que a gente tem que mudar? Eu poderia trazer aqui direitos humanos, eu poderia falar sobre igualdade, mas eu vou trazer um outro recorte.
Nós só vamos ter uma sociedade eficiente, ou seja, que consegue usar todo o seu recurso de trabalho e consegue usar a diversidade, quando a gente conseguir implementar a possibilidade de ter mulheres não só na base, mas também mulheres no topo. E aqui, isso são dados de uma consultoria internacional chamada McKinsey, que ordenou as 500 maiores empresas do mundo por diversidade e descobriu que as empresas com mais diversidade ganhavam mais dinheiro. Então isso, sim, diversidade não é só mais justo, bom, socialmente aceitável, também significa mais eficiente. E tem um estudo muito interessante feito nos Estados Unidos que mostra também, olhando tese de doutorado ao longo de 10 anos nos Estados Unidos, que diversidade traz mais inovação disruptiva. Então, assim, ter gente diferente pensando sobre o mesmo problema é bom. Então, temos que trazer isso. Qual é o instrumento de trazer isso? E aí, eu trago a minha terceira palavra com a letra E, que é equidade. Eu preciso construir um processo em que eu permita que pessoas com possibilidades desiguais cheguem a esse topo. E isso só acontece se eu estabelecer na sociedade medidas compensatórias até atingir a igualdade. Eu não vou esperar até os homens assumirem o seu papel na paternidade, não vou esperar até as pessoas quebrarem seus estereótipos nas cabecinhas delas, eu preciso trazer medidas compensatórias que vão nivelar, vamos dizer, esse sistema. E equidade não é a mesma coisa que igualdade. Igualdade significa que todo mundo tem a mesma oportunidade, e equidade traz essas medidas compensatórias que são instrumentos de política pública muito importantes. Só para salientar alguns grandes obstáculos que a gente enfrenta para construir uma possibilidade das mulheres tanto chegarem ao topo como irem para certas carreiras de ciência, nós temos uma sociedade que se baseia muito fortemente em estereótipos. Esse cartoon ilustrou o primeiro artigo que eu escrevi sobre mulheres na ciência faz 20 anos. Vocês veem que ele é carregado de estereótipos, colocando o peso da maternidade em cima da mãe, de cuidar da casa, toda essa bagagem. Márcia, mas isso faz 20 anos. Esse cartoon de baixo ilustrou um artigo do ano passado. Então, assim, nós modernizamos o equipamento, mas a gente não fez uma transformação do que a gente imagina de cientista. Se vocês acham que isso é só problema de cartunista, isso aqui são alguns desenhos de alunos de uma disciplina, de uma estudante minha chamada Mayara Alves, que atua junto com crianças, tentando detectar essas questões de estereótipo. Ela pediu para eles desenharem cientistas, e vocês vão ver que este imaginário tecnológico, de cabelo para cima, de homem, é o imaginário que as crianças já têm sobre o que é um cientista. E a gente precisa quebrar isso para viabilizar esse caminho da ciência. E isso não é uma questão de tempo. Vem melhorando, claro, se eu olhar desde lá do século XIX, vem melhorando, mas muito devagar. Isso só para mostrar como muito devagar, eu tenho esse dado que são o percentual de bolsistas de produtividade de pesquisa do CNPq ao longo do tempo, de 2001 a 2015, que passou de 32% para 36%. Note-se, neste ano continua sendo 36%. Então, assim, quando começa a apertar o dinheiro, a gente fica com muita dificuldade de estabelecer qualquer política pública. E neste governo em particular, em que a gente não tem uma Secretaria da Mulher atuante, isso se torna ainda mais catastrófico. Então, a gente tem um problema muito sério, não é uma questão de tempo, sem medidas compensatórias, sem políticas públicas, vai ser muito difícil modificar esse quadro. Então, o que a gente pode fazer? E já coisas vêm sendo feitas. Então, no mundo corporativo, como eles se deram conta desse problema há muito tempo, eles estão super engajados já, algumas empresas, em tentar resolver o problema, muito embora eles não conheçam os instrumentos, porque eles já recebem os profissionais prontos e cheios de estereótipos na sua cabeça. Mas já existem uma série de editais, de apoios para tratar desse assunto de mulheres na ciência, tanto do Fundo Unibanco, como de uma consultoria brasileira chamada Mulheres 360, como aí ilustrando o prêmio da L'Oréal e Unesco para Mulheres na Ciência, que este ano traz uma questão importante, que é a discussão do assédio. Essa reflexão começou a acontecer em algumas sociedades científicas, muito particularmente na União Internacional de Físicos, que reconhecendo o grave problema da ausência de mulheres na física, começou a trabalhar nas diversas sociedades científicas de física, inclusive na brasileira. E aí,
uma série de medidas começaram a acontecer lá desde os anos 2000, que motivaram o CNPq a criar, promovendo a igualdade de gênero, editais para promover medidas da ciência. A Sociedade Brasileira de Física criou um grupo de gênero que faz levanta dados, escreveu um livro e militou pela licença maternidade para as bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doc, que finalmente contemplou as de produtividade de pesquisa a partir de 2013. Tudo isso não foi assim, brotou, tudo foi fruto de muita luta, organização, mobilização e algumas mulheres empoderadas trazendo isso. Mais recentemente, tem um grupo que nasceu aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora Fernanda Stanislavski, que é o Parenting Science, que começa uma mobilização no sentido de incluir a maternidade como central. Tá? E aí começam a emergir desta organização nacional algumas políticas que em editais levam em conta essa questão da maternidade. Inclusive, recentemente aqui na URGS aprovamos que nos concursos para docente a maternidade vai ser uma das coisas que será examinada como uma espécie de produção. Bem, mas como é que a gente pode, vamos dizer assim, fazer isso crescer? Né? E aí o ingrediente, que é o meu quarto E, que a gente precisa construir no nosso tecido acadêmico, no nosso tecido profissional, é a empatia. Porque será impossível construirmos políticas públicas em que pessoas com privilégios reconheçam que têm um privilégio e abram mão do seu privilégio se a gente não tiver uma sociedade permeada por empatia. Infelizmente, esse estudo realizado nos Estados Unidos mostra que ao longo da formação escolar, os homens perdem a empatia. Isso aí para nos 18 anos, eu fico pensando, esses grandes CEOs, o que sobrou da empatia deles, quase nada. Então, também é um trabalho que a gente tem que fazer nas pessoas de construir essa empatia, que não é uma coisa que a formação escolar esteja trabalhando adequadamente. Uma das coisas que a gente tem feito aqui na URGS a gente criou um curso, eu e a professora Carolina Brito, chamado Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, em que a gente convidou pessoas para falar sobre feminismo nas empresas, feminismo na arte, feminismo na política, feminismo em vários aspectos, revelando e educando, e esse curso ele é gratuito, ele está na plataforma Alumina da URGS, qualquer um pode acessar, mas mostrando muito claramente que o feminismo é uma coisa assustadora, é uma ideia, né, de que as mulheres devem ter acesso às posições que elas buscarem ter. E que a gente precisa viabilizar no nosso meio profissional as condições para que isso aconteça. Além disso, a URGS assinou o Reforxi da ONU, para quem não conhece, é um movimento da ONU, que estabelece uma série de metas que tem como mote o envolvimento também dos homens na questão de gênero. Uma coisa que a gente construiu com alguns docentes da área de psicologia foi um questionário para identificar se a universidade tem e que tamanho que tem o problema de assédio. Tá? O que a gente descobriu? A gente descobriu que 50% das pessoas respondentes do questionário, que foi uma estatística elevadíssima, principalmente entre os docentes, já sofreram assédio moral. Tá? Então, isso é bastante sério. 50%. Imagine, numa sala de aula, metade dos alunos. E que 10% já sofreu assédio sexual. Que esse assédio é majoritariamente feito pelos professores brancos. Né? E que os alvos, em geral, são mulheres, e são homens ou mulheres negros e negras, e que são os gays. Então, nós temos um objeto que sofre assédio e tem um objeto que promove assédio, e nós não temos uma construção dentro da universidade para trabalhar esse tema. As ouvidorias são muito falhas, nós não temos setores de acolhimento. Nesse mesmo questionário, que ele envolve uma série de outras questões, mostra que as pessoas não denunciam porque não sabem onde denunciar, porque acham que serão prejudicadas, tem toda uma estrutura de poder que inviabiliza resolver este problema. Tá? Uma outra coisa que a gente tem utilizado é a linguagem da arte. Aí eu e essa minha colega Carolina Brito, que é a coordenadora, junto com a Daniela Pavani, do projeto Meninas na Ciência, a gente realiza um teatro.
E como nós duas somos da mesma área de pesquisa, que é a mecânica estatística, a gente vai muito a congressos, no mesmo congresso, e a gente oferta esse teatro como uma coisa de lazer ao final do dia. E o que é esse teatro? É história, que a gente chama de Saga de Carlota, ou como em inglês a gente chamou nesse evento internacional, The Inconvenient Woman, em que a gente conta a história de uma menina, desde a infância até se tornar uma pesquisadora, e narramos os obstáculos que ela sofre no convívio com o professor, com a mãe, com o colega de sala, com a mulher empoderada sem noção, tudo baseado em coisas que realmente aconteceram conosco, e nos entremeios, entre um sketch e outro, a gente fala sobre os dados. Então, a gente tem apresentado isso como uma maneira de sensibilizar. Normalmente, como a gente é da área de física, quem vai assistir são todos homens, porque é o que tem no meio de física, particularmente nos congressos científicos. Mais recentemente, a Carolina aplicou e ganhou um financiamento da Serrapilheira e conseguimos transformar, com o apoio de alguns colegas que ajudaram na redação, Cristina Bonorino, Ricardo Severo e Jefferson Alenzon, além de nós duas, e criamos essa podfiction que chama-se A Saga de Carlota, que está disponível em todos esses provedores de podcast, e que narra a mesma história, mas agora muito mais trabalhada, e que tem como tema central um caso de assédio, de novo, tudo baseado em fatos reais, em que a gente trata a temática, tentando ser de uma maneira não muito pesada, mas que trata essa temática salientando algumas alternativas para a solução desse tipo de problema. Então, eu tentei trazer para vocês aqui uma visão assim bem linear, com evidências de que as mulheres estão lá, mas não estão no topo, elas estão lá, mas não estão nas exatas, que a gente precisa de diversidade, e aqui eu só falei de mulheres, mas, obviamente, o recorte racial é fundamental, e quando eu falo em ciência mundial, o recorte de diferentes nacionalidades também é fundamental, e como a gente, para conseguir isso, tem que construir uma equidade que passa por medidas compensatórias, e que a grande fonte de fazer toda essa construção é banhar esse sistema com empatia, que eu considero o combustível para a gente poder fazer uma construção de uma sociedade mais igual, mais justa, e que consiga produzir uma ciência mais diversa. Nossa, professora Márcia, muito obrigada. Que fala incrível. Foi muito bom ver todas essas ações que vocês têm pensado, construído com outras mulheres, né? E esse aspecto da empatia que você trouxe foi realmente muito enriquecedor. Eu achei muito importante os pontos de vista que você colocou nesses 4 pontos. Achei muito incrível e inspirador. E temos perguntas, no final a gente vai fazer perguntas para a professora Márcia e a professora Rayane, mas antes vamos apresentar a professora Rossana Soletti. Professora, se você tiver alguma apresentação e quiser ir compartilhando, pode ficar à vontade. A professora Rossana Soletti é doutora em Ciências Morfológicas e professora adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do campus Litoral Norte. Atua na área de pesquisa em oncobiologia, é divulgadora científica, criadora do projeto Maternidade com Ciência, integrante do movimento Parenting Science e mãe de 2 meninas. Professora Rossana, muito obrigada por ter aceitado e poder estar aqui hoje conosco para compartilhar as suas vivências e as suas experiências. Fique à vontade. Boa noite, Luana, obrigada. Eu interrompi aqui, a minha conexão está muito ruim, está toda hora falando que está travando. Vocês conseguiram ver quando eu compartilhei? Eu vou tentar novamente, sim, mas aqui estava travando para mim. Vamos ver se vai. Tá. Apareceu sim e depois saiu. Tá, vou colocar aqui em tela cheia. Tá, ok. Tá dando para me ouvir, me ver? Dá sim. Tá, qualquer coisa vocês me avisam. Então, obrigada, Luana. É uma alegria estar aqui nessa mesa com tantas mulheres maravilhosas. Eu vou falar um pouquinho dos dados do Parenting Science, como a professora Márcia adiantou um pouco sobre o grupo. Vou apresentar quem é o Parenting Science, depois vou falar sobre parentalidade na ciência brasileira, um pouco também desse contexto da pandemia, do último levantamento que nós fizemos, e ações e iniciativas que a gente está fazendo, e nós e outros grupos estamos também propondo, para que a gente possa tentar compensar um pouco desse impacto. Então, primeiramente, a professora Márcia já falou, o Parenting Science ele foi criado e é coordenado pela professora Fernanda Stanisławski, que é professora aqui da URGS também.
Eu e Fernanda fomos colegas do antigo segundo grau, né? Que agora não fala mais, mas na nossa época era segundo grau. Fernanda teve 2 filhos, eu tinha 2 meninas na mesma época, hoje Fernanda tem 3 filhos. Ela estava em Porto Alegre já, na época eu era professora de uma universidade estadual do Rio, a gente falava-se muito raramente, assim, através dos aplicativos, e a Fernanda trouxe a experiência dela e teve esse insight maravilhoso que foi criar um grupo que a partir das vivências pessoais que cada um de nós, no início nós éramos 7, estávamos enfrentando, a partir da maternidade, a gente pudesse discutir aquilo e diante de um vazio de dados, a gente pudesse também pesquisar mais sobre aquilo. Então, todos nós do Parenting Science fomos, de maneiras diversas, impactados pela maternidade nas nossas carreiras, mas pouco se falava sobre isso. Assim, na época que eu fiz doutorado, a minha orientadora de doutorado teve também 2 filhos, durante a minha orientação de doutorado, e ela me falava o quanto aquilo estava sendo difícil, complexo, quanto aquilo estava impactando a carreira dela, mas eu só consegui sentir na pele quando isso foi comigo. Então, apesar de tentar ter aquela empatia, quando aconteceu comigo, que eu consegui transformar aquilo que eu ouvia e tentar entender melhor o que estava acontecendo. Então, no início nós éramos 7, 6 mulheres e um homem, que é o Felipe. Hoje já somos 17, temos mais de 70 embaixadores por todo o Brasil, que vêm fazendo um trabalho maravilhoso em suas instituições. Então, tem bastante coisa aí já sendo replicada e sendo feita. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. Então, a gente quer discutir e pesquisar a parentalidade na academia e nós começamos fazendo um estudo detalhado sobre o impacto que a maternidade tem na carreira científica das mulheres e também dos homens aqui no Brasil. A gente fala de maternidade e de paternidade, né? Por isso somos Parenting Science. Mas, como eu vou mostrar aqui, como a gente sabe, né, não adianta. A carga está em cima da mulher, então a maternidade é que é a mais afetada. A gente começou perguntando uma série de questões assim, sobre o perfil dessas cientistas e nós vimos que a metade das cientistas aqui eram as únicas cuidadoras dos seus filhos. Depois a gente tem, então, uma divisão entre ambos os pais e uma certa rede de apoio, mas metade das cientistas entrevistadas eram as únicas ou principais cuidadoras. A maior parte delas também não conseguia trabalhar em casa, ou conseguia trabalhar raramente ou com muita dificuldade. Vamos pensar isso antes aí da pandemia, como já era difícil. Então, a gente sabe que não dá para a gente fazer ciência das 9 às 5, a gente traz trabalho para casa. Eu agora, por exemplo, estou sozinha aqui com as minhas filhas agora, as 2 estão na cozinha, deixei pãozinho fatiado, uma comida que elas não precisassem usar faca, mas eu fico o tempo inteiro pensando, né? Caramba, e se uma quiser subir, é no armário, pegar um pote. Então, assim, é muito difícil a gente ficar focado no trabalho. Então, a maior parte das mulheres não consegue trabalhar ou só faz, então, tarefas simples. Eu vou responder um e-mail, vou mandar um arquivo para um aluno, né? Isso antes da pandemia. A gente perguntou também para essas mulheres a percepção que elas tinham sobre o impacto que a maternidade trouxe para a carreira delas. E a maior parte, que cerca de 80%, avaliaram como um impacto negativo e bastante negativo. E aí, então, nós avaliamos a produtividade dessas cientistas antes e depois do nascimento dos filhos. Essa é uma análise, de forma geral, sem ser a separação por áreas. Então, a gente avaliou o número de artigos publicados nos últimos anos. Então, antes do nascimento dos filhos, aqui a gente tem, nessa linha, o nascimento do primeiro filho, e a gente vê que a produção acadêmica vai decaindo após o nascimento do primeiro filho, o que não acontece nos pesquisadores sem filhos, que tem ali um aumento mais linear. Se a gente faz a separação por áreas, a gente tem essa diferença mais acentuada em algumas áreas do que nas outras. E aí, então, com todo esse cenário que já era difícil, veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, então, se a gente já não conseguia trabalhar em casa, como que a gente ia fazer isso sem qualquer rede de apoio, para quem tinha rede de apoio antes, sem escola, tendo que estar cuidando das crianças o tempo inteiro? E aí nós fizemos um outro levantamento que foi respondido por quase 15 mil cientistas em abril e maio de 2020. Vou mostrar aqui alguns dos dados. A gente fez a mesma pergunta, se eles estavam conseguindo trabalhar em casa de forma remota, mas da mesma forma que eles faziam antes da pandemia. E claro, estava difícil para todo mundo, porque muitas pessoas precisam do laboratório, precisam de atividades de campo, então quase ninguém estava conseguindo trabalhar da mesma forma. Mas quem foram as mais impactadas? As mulheres com filhos, depois as mulheres e, por último, os homens sem filhos. Quando a gente separou, de acordo com raça, a gente vê as mulheres negras as mais impactadas e os homens brancos os menos impactados.
Quando a gente analisa o efeito de raça, gênero e parentalidade, a gente vê as mulheres negras com filhos as mais impactadas. E depois os homens brancos sem filhos, os menos impactados. Quando a gente perguntou para esses docentes se eles estavam conseguindo submeter os artigos que já tinham planejado antes da pandemia, a gente viu que metade das mulheres estavam e cerca de 70% dos homens estavam conseguindo. Quando a gente separa aqui por parentalidade, a gente vê que as que menos conseguiram foram mulheres com filhos e os que mais conseguiram, os homens sem filhos. Quando a gente separa por raça, a gente vê as mulheres negras, mesmo as que não têm filhos, como as mais atingidas, então, por esse trabalho remoto. Quando a gente avaliou, dentre os pesquisadores que tinham filhos, a faixa etária, então a gente fez essa separação por faixa etária, aqui nessas barras roxas, a gente tem as mulheres, mães, e nas barras cinzas, os homens que são pais. Então, quando a gente analisa a faixa etária dos filhos, a gente vê que menores que 1, entre 1 e 6 anos, e de 7 a 12 anos, uma diferença muito grande. Então, por exemplo, aqui, cerca de 52% dos docentes pais com filhos dessa faixa etária conseguiam submeter os artigos planejados, enquanto só 28% das docentes mães com filhos da mesma faixa etária conseguiram. E aí, o que a gente vai ter? Daqui a pouco, todos nós estaremos competindo pelos mesmos editais, os mesmos projetos, auxílios financeiros, para bolsas de alunos, e o nosso currículo vai ser avaliado da mesma forma. Então, é um impacto que vai ser muito maior lá na frente. A gente, isso um pouco antes da coleta de dados, já publicou uma carta na Science falando sobre esse impacto que a Covid estava trazendo para as mães acadêmicas. E agora, esse ano, recentemente, colocamos uma outra carta na Nature Human Behavior, reforçando tudo que nós estamos atravessando e que as instituições, as agências de fomento, elas precisam fazer ações para que esse gap que a gente já tem, ele não seja ainda maior, né? Ele já aumentou agora, provavelmente, com essa pandemia, mas para que isso não seja ainda mais acentuado. Esses dados que eu mostrei, eles estão publicados na Frontiers in Psychology, então estão mais dados lá, mais dados com estatística para quem quiser acompanhar. E aí, algumas das ações e iniciativas baseadas nesses dados que a gente tem coletado, a gente entrou com essa questão da maternidade no Lattes, como também foi falado aqui, essa campanha, que então, só em abril desse ano, culminou com a adição pelo CNPq do campo de inclusão de licença maternidade no currículo Lattes. E agora a luta para que isso não seja apenas um campo, né? Para que os editais das universidades, das agências de fomento levem em consideração que esse período de maternidade impacta na carreira das mulheres. Então, que esse currículo ele seja avaliado de acordo com esse período de licença maternidade. Uma outra ação bem importante do Parenting Science foi o programa Amanhã. A gente lançou essa campanha e foi, na verdade, uma ação de todas nós, de muitas mulheres, de muitas pessoas físicas aqui no nosso país, que juntas conseguimos arrecadar R$104 mil. Nós tivemos 750 alunas de mestrado ou de doutorado inscritas, elas estavam no final dos seus programas de mestrado e doutorado e sem bolsa. Então, conseguimos selecionar 25 mães. Dessas 25 mães, 88% são mães solo, não tinham renda fixa própria, tinham mais de 3 filhos, a maior parte delas, e todas eram ou pretas, ou pardas, ou indígenas. Então, esse número de 750, ele é muito grande, ele mostra para a gente a quantidade de mulheres que tem, que querem fazer pós-graduação, elas querem produzir, elas estão colaborando com o nosso país, estão fazendo ciência, mas elas estão saindo por aqueles canos, né? Aquele cano que a gente tem, onde as mulheres elas vão perdendo ao longo da carreira acadêmica. Então, a gente precisa de ações que façam com que essas mulheres permaneçam na ciência. Nós, recentemente, ganhamos o prêmio da Nature de Mulheres Inspiradoras da Ciência, que foi uma grande alegria para a gente, principalmente para a gente poder colocar também em pauta a importância dessa questão. Então, a gente espera que realmente isso traga mudanças além do Parenting Science. E também vou deixar aqui uma iniciativa parceira, a gente tem algumas iniciativas parceiras e recentemente estamos apoiando o Fundo Munacy, que é um fundo de mulheres na ciência. Então, aqui também a gente vai fazer uma arrecadação
para que a gente possa depois colaborar com a entrada e permanência de mulheres na ciência. Então, já tem o Fundo Muna-se nas redes sociais, o Parenting Science é parceiro, eu também, através do meu projeto de divulgação de ciência, que é Maternidade com Ciência, também sou parceira. Então, a gente vai começar uma campanha para que a gente possa colocar e fazer com que essas mulheres permaneçam na ciência. E aí, para encerrar, não quero arrastar muito a minha fala, para a gente fazer uma discussão depois, nós estamos ainda com as inscrições do 3º Simpósio Brasileiro de Maternidade e Ciência abertas, ele vai ser no início de dezembro, e nós vamos justamente falar sobre essas parentalidades plurais. A gente fala agora, não é só em maternidade, mas em maternidades e também em parentalidades. Então, a gente vai abordar principalmente todas essas interseções que a gente vê que são tão importantes, de gênero, de raça, de sexualidade. Quando a gente fala também em maternidade de filhos com deficiência, eu também me coloco nessa questão de ter um filho com deficiência que demanda cuidados adicionais, então vai demandar mais dessa mulher que está na ciência. Então, todos esses atravessamentos a gente vai discutir nesse 3º Simpósio de Maternidade e Ciência. E vou deixar aqui os contatos do Parenting Science, nos sigam nas nossas redes sociais. Lá no nosso site a gente também tem o espaço para colocar o e-mail. A gente tem produzido uma newsletter todo mês, temática, com várias notícias sobre mulheres na ciência, não só de maternidade, de parentalidade, mas de mulheres na ciência em geral. E obrigada. Muito Espero obrigada, que eu não tenha caído. Professora Rosana. Não, você está aqui. Foi perfeito. Essas ações chegando tão longe, né? Com as publicações dos artigos. E o Parenting Science é um projeto que eu conheci em 2018 e, inevitavelmente, me incentivou e me influenciou a pensar nesse projeto de hoje, né, no projeto Mulheres na Ciência, Unifesp. E eu queria agradecer muito as suas colocações e abrir para as perguntas. Temos algumas perguntas, temos alguns minutinhos, eu vou tentar direcionar algumas perguntas. A primeira pergunta para a professora Reane, pode falar mais sobre os índices de igualdade de gênero na Unifesp? Quais as estão buscando garantir uma universidade plural? É que cortou um pouquinho, mas se eu entendi a pergunta, é se eu posso falar sobre os indicadores os indicadores que mostram que estamos combatendo as desigualdades na Unifesp, é isso? Seja de gênero ou de outra questão, é isso a pergunta? Isso. Tá. Exatamente. Eu posso repetir. Está escutando melhor agora? Sim, agora tá bom. Tá. A pergunta, então, pode falar mais sobre os índices de igualdade de gênero na Unifesp e quais ações afirmativas estão buscando garantir uma universidade plural? Bom, nós temos aí várias iniciativas e assim, com relação aos indicadores, nós temos até o escritório de dados, e-dados. Depois eu posso até colocar o site, o link aqui, para as pessoas poderem acessar. Então, lá é possível a gente cruzar os dados e apresentar aí algumas informações, né? Durante 2 anos, a nossa universidade, né, no Times Higher Education, ela ficou num destaque justamente entre os ODS, justamente no quesito aí referente ao combate à desigualdade de gênero, né? E isso tinha muito, né? Os indicadores ali, eles estavam muito mais... obrigada, já colocou aqui. Os indicadores, eles estavam... Porque não éramos nós que fornecíamos os dados. Eles buscavam os dados a partir dos links e das informações que nós tínhamos disponíveis. E um ponto que foi muito favorável para nós, enquanto universidade, foi justamente a presença das mulheres nos cargos de gestão. Então, isso que nos colocou no maior destaque, né, referente
né, esse era o maior indicador, né, no sentido de que nós estávamos aí combatendo a desigualdade, porque tinha aí uma presença das mulheres nos cargos, né, de gestão, na direção, nas chefias. Então nós temos um número bastante significativo de mulheres ocupando esses espaços. O que faz total sentido, porque hoje na nossa universidade as mulheres, né, o número de mulheres presentes, nós estamos em 56% da comunidade acadêmica é composta por mulheres, né? Em algumas áreas isso vai até para 61%. Então, faz todo sentido nós termos, né, nos cargos de direção essa presença das mulheres, né? Agora, de fato, tem um número, né, tem um conjunto de ações, né, que nós temos que realizar. Então, quando eu disse, né, da organização, né, a realização da reunião hoje à tarde, é porque tem um grupo de mulheres que justamente estão se reunindo para poder reivindicar aí inúmeras questões que nós não temos. Desde coisas muito básicas, como, por exemplo, se uma criança, se uma mãe tiver que amamentar, onde é que ela amamenta e troca a fralda na universidade? Não troca, né? Assim, troca, né? Mas não tem um lugar adequado para ela fazer a troca, né? Se nós formos pensar a questão dos concursos públicos, né? Então, a professora Márcia aí já apresentou várias iniciativas da Federal do Rio Grande do Sul. Então, são iniciativas que nós conhecemos, estamos nos apropriando, mas ainda então isso está sendo estudado? Está sendo estudado, mas nós não temos ainda, do ponto de vista, né, dos concursos, ainda isto não está colocado no âmbito da nossa universidade. Então, assim, de fato, nós tivemos, né, nós temos nos cargos de gestão um número significativo de mulheres, então acho que esse é o nosso maior indicador, né? E de gestão, eu digo, nas pró-reitorias, na direção dos campi, na direção das unidades, na chefia dos departamentos, na coordenação dos cursos e até mesmo nos grupos, né, de pesquisa, nós temos uma presença das mulheres liderando esses grupos de uma forma bastante efetiva, né? Mas ainda temos um desafio no sentido de pensar a questão da progressão na carreira, então isso já está pautado na comissão, que é a comissão que avalia a progressão docente na nossa universidade, tem isso pautado na comissão de concursos públicos, mas isso ainda está sendo discutido, então ainda temos muito por fazer no sentido da permanência né, efetiva das mulheres enquanto cientistas, docentes na nossa universidade, né? Então, nós estamos ainda, né, tem a presença, né, de grupos que estão trabalhando isso, mas ainda temos muito por fazer enquanto uma política efetiva. Avançamos, falando de gênero, nós conseguimos avanços significativos na questão da diversidade sexual e de gênero, mas muito mais ligado à questão LGBTQI+. Então, isso nós tivemos uma comissão que já tem avanços. Temos tido um avanço significativo na política referente à questão racial, e aí tem a questão das mulheres, mas ligado à questão de raça, mas a questão racial. Mas, de fato, a questão de gênero é algo aí que temos avanços na tomada de decisão, mas coisas muito práticas, como essas que eu citei, ainda é necessário, né, termos ações muito concretas. Perfeitas colocações, professora Rayane. Eu e todo o grupo nos colocamos à disposição para poder construir, junto com a Unifesp, novas ações e pensar soluções, algumas políticas que possam viabilizar essas situações para essas mulheres, né? E diminuir essa desigualdade de gênero. Nossa próxima pergunta para a professora Márcia. Estão me escutando direitinho? Uhum. Então, né? A Marilane pergunta: o que podemos fazer para que tenham mais mulheres como pesquisadoras bolsistas? E como podemos fazer pesquisa de gênero sendo das ciências exatas? Primeiro, a coisa surpreendente, a gente está terminando agora um trabalho com uma das minhas estudantes, a Ana, e ela descobriu, olhando os dados de demanda, porque como ela é funcionária do CNPq, ela não tem só quem ganha, ela tem a demanda, e descobriu que as mulheres na área de física pedem menos do que o percentual em que elas estão presentes na pós-graduação. Tá? Então, passo 1 para a gente ganhar a bolsa é pedir bolsa.
E comparamos, porque a gente queria ver um caso semelhante. Então, a gente olhou a enfermagem, os homens na enfermagem. Tá? E os homens na enfermagem, que são muito poucos, pedem mais do que eles estão presentes na pós-graduação. Tá? Então, nós temos aí um problema, porque e as mulheres ganham menos do que o percentual que elas pediram. Então, apesar delas pedirem pouco, elas ainda ganham menos, tá? Na área de física. Então, a gente precisa pedir e precisa estruturar esse sistema em que vai olhar essas questões, como, por exemplo, a maternidade. A gente precisa garantir ter mulheres nos comitês do CNPq. Quando eu fui coordenadora do Comitê de Física e Astronomia do CNPq na área de física, eu era a única mulher em 20 membros. Isso é inaceitável. Porque uma mulher normalmente vai ficar muito constrangida. Não é o meu caso, mas as outras ficam constrangidas. É muito difícil operar mudanças. E foi nessa época que muita briga a gente conseguiu a licença maternidade para os bolsistas. Então, a gente precisa pedir. Tá? A gente precisa criar um sistema em que as mulheres também se apoiem, já que os homens não vão nos apoiar. Ninguém vai chegar para uma colega e dizer, pede a tua vez, eu te ajudo com não sei o quê. Não, a gente tem que formar uma rede, tá? Para fazer esses pedidos. Então, assim, temos que nos ajudar. Não espere que os caras venham dizer, olha, fulano, é a tua vez de pedir bolsa de pesquisa, eu estou lá no comitê, eu adoro o teu currículo. Não vão dizer isso. A gente precisa montar essa redinha das mulheres. Não, pede sim, se precisar eu te ajudo, te liberando de algum tempo, de alguma coisa que tu tens para fazer. A gente também precisa atuar assim. A gente esquece. As mulheres que têm filho é muito interessante. Elas têm o filho, passa um monte de tempo, parece que sobra um processo de amnésia quando ficam velhas que nem eu, e aí se esquecem o que era ter filhos e não entram, entende, na questão. Entram na questão quando elas estão sofrendo. Não, a gente tem que entrar nessa questão porque é uma questão fundamental. Então, a gente tem que manter esse pensamento, seja para ajudar nesses momentos de pedir dinheiro, seja na hora da distribuição didática. Tá? Não, vamos distribuir o número de horas de aula. Os pais, e aí eu coloco o pai também. Os pais que recém tiveram um filho, um deles vai dar aula de noite. Como assim? A criança já passa o dia na creche e de noite vai ver ou o pai ou a mãe, ou às vezes... Peraí, gente. Não dá, né? Não dá. Então, assim, a gente tem que trazer o tema para estas pequenas, elas são pequenas, mas fazem toda a diferença do mundo. Então, assim, a gente tem que começar a discutir esse assunto. Como é que eu faço para discutir mulheres da ciência quando eu sou física? Tá? E aí eu vou começar. Eu comecei quando os dinossauros ainda andavam pela Terra, né? Mais de 20 anos, né? E naquela época eu olhava isso como um hobby, sabe? Assim, um hobby. Eu faço nas horas vagas e vou publicar quando der, mas não dá para ser um hobby. Então, hoje em dia, já existem alguns programas de pós-graduação, mesmo na área de ciência mais tradicional, que vão permitir ter uma linha de pesquisa sobre gênero. Mas existem programas específicos da área de educação em ciência que são o local mais confortável de fazer isso. Não só isso, né? Hoje em dia, uma pessoa de qualquer área mais de ciências exatas pode resolver estudar política, assim, mensurar a política pública. Tá? Porque a gente sabe instrumentos estatísticos para fazer isso. A gente sabe resolver o problema. Por que eu não posso mensurar a política pública? Porque eu não posso me questionar sobre questões não só de gênero, mas de raça. Né? Mas já existem alguns programas que são mais assim disciplinares que permitem isso acontecer. Na URGS a gente tem um que foi desenhado para ter como estudantes pessoas já empregadas. Então, assim, quem é que está fazendo essas pós-graduações? São pós-graduações acadêmicas. Funcionário da CAPES, do CNPq, do Ministério, NRMP, professor em sala de aula, Maiara é minha estudante que estuda essa questão de estereótipo. Ela é uma professora em sala de aula. Uma delícia trabalhar com isso. Por quê? Porque ela pode experimentar em sala de aula. Ela pode trazer análise de livro didático e ver o impacto que tem um livro didático bem construído, com todas as diversidades.
Então, assim, é muito importante a gente, além de forçar a barra e ter nos programas, em geral, alguma linha que permita falar de gênero, também construir programas que vão juntar pessoas de diversas áreas, com diversos olhares, para estas questões que são tão transversais. Estas e outras. Tá? A gente tem que começar a ter instrumentos de avaliar até essa tarefa que a gente tem de ensinar. E a gente tem que fazer isso com ciência, e com uma ciência que permita alguém de uma área física olhar essa questão de como é que a gente trabalha para atrair mais mulheres para a física, né? Porque a gente sofreu os problemas lá atrás. Com, claro, o apoio das pessoas que entendem mais da questão de psicologia, de ensino, e vamos aprendendo. Então, assim, tem um longo trabalho pela frente. Nós estamos construindo agora essa coisa meio de baixo para cima, né? Os grupos, como Parenting Science, vários grupos, tem meninas no circuito, tem meninas da ciência, esses monte de grupos. As universidades, e ainda chamo nas universidades de baixo para cima, porque é isoladamente, a gente tem que montar essa rede para algum momento, quando a gente voltar a ter sanidade mental em Brasília, a gente ter algum projeto que consiga coordenar tudo isso, como a gente já teve na Secretaria da Mulher, pequenas sementes disso. Tá? A gente vai ter que ter, em algum momento, uma Secretaria de Mulher que permeie os ministérios, né? Que seja, eu gosto de pensar como um sistema de percolação que a gente usa em física, onde várias sementinhas vão crescendo e elas se apropriam do todo, que venha de cima para baixo, e a gente faça esse encontro dessa construção que vem dos grupos, mas que também vai vir de uma coordenação nacional, que ela é muito importante. Assim como tem sido importante as coordenações nas universidades, de ter reitorias que pensem nisso, que olhem sua comunidade, que identifiquem os problemas e façam essa construção também a partir da liderança, mas uma liderança muito coordenada com as bases. Perfeitas colocações. Principalmente a finalização da sua fala, professora Márcia. Muito obrigada pela resposta. Vamos encaminhando para a última pergunta, para a professora Rossana. Professora Rossana, as mulheres bolsistas de mestrado ou doutorado param de receber bolsa no período de maternidade? Como é que funciona atualmente? Então, existe uma resolução que permite que elas continuem recebendo, né? Então, prorroga a vigência da bolsa, mas o grande problema é que, mesmo com isso, a gente recebe inúmeros relatos de mulheres que estão fazendo seus mestrados, doutorados, e precisam ir de diversas formas, são coagidas a trabalharem durante esse período, ou então, o cenário que a gente está agora é que grande parte delas não tem bolsa. Então, a gente está num cenário que não tem bolsa para quase ninguém, e as mulheres, né, muitas delas, como a gente viu aí, mãe solo, precisam pagar os seus boletos, né? Então, como que uma mulher vai continuar na ciência só por amor à ciência? É muito difícil, ainda mais se ela teve um filho, ela vai precisar ainda mais, né, de um suporte financeiro. Então, sim, existe essa prorrogação das bolsas do CNPq e da CAPES, porém, né, o grande problema que a gente enfrenta agora é as mulheres terem a bolsa. Então, a gente precisa de mais bolsas em geral, além de ter essa prorrogação, né? A gente está perdendo a entrada de muitas mulheres na ciência, principalmente agora, desde o início da pandemia, e a gente está perdendo a permanência delas também, porque muitas, né, com a pandemia, como a gente viu, trouxe atrasos na finalização dos trabalhos, então a pessoa atrasa, perde a bolsa, ela não tem já um sustento, ela tem um filho em casa, ela precisa trabalhar, e aí vai ficando tudo mais difícil. Perfeito, professora Rossana. Bom, como a gente já está um pouco avançado para as nossas próximas atividades, a sala interativa vai começar agora. Eu gostaria muito de fazer mais perguntas, a gente continuar esse debate aqui, mas foi muito bom saber, conhecê-las, né, pessoalmente e virtualmente, e nos colocar à disposição para fazermos aí colaborações, falarmos mais sobre isso e continuarmos nessa luta dessa questão da mulher na ciência, da maternidade, do planejamento de carreira. Então, muito obrigada, professora Rossana, professora Márcia, professora Rayane, pela presença. Foi muito enriquecedor.
Eu gostaria de avisar, então, aos ouvintes que podem se redirecionar para as salas interativas da sua escolha. Faremos, como a gente está com o tempo muito apertado, a gente vai fazer o sorteio e depois a gente avisa vocês, tá bom? Bem, muito obrigada, foi um prazer imenso iniciar esse encontro com essa mesa e tenham uma boa noite. Muito obrigada. Su, você está aí? Pronto, agora só temos nós aqui. Foram 24 respostas de presença. Lu?